Ele zombou do músico de rua e ofereceu seu carro. Toque essa música e leve meu carro. Mas quando descobriu para onde ia cada centavo que o homem ganhava, a vida dele mudou para sempre. Leonardo Bittencourt parou o Tesla vermelho bem no meio da praça central, daquele jeito que só quem tem dinheiro demais e educação de menos costuma fazer. O carro estava brilhando tanto que quase cegava quem olhava, e era exatamente essa a intenção. Ele desceu devagar, ajeitando o relógio de R$200 mil no pulso, e olhou ao redor com aquela cara de quem possui o mundo. Era uma quinta-feira de tarde, movimento normal de gente indo e voltando do trabalho, quando Leonardo viu algo que despertou seu interesse. Ali, sentado num banquinho de madeira velha, estava um homem tocando violão. Não era qualquer homem. Era Maestro Antônio, embora ninguém ali soubesse disso ainda. Para todo mundo que passava, era apenas mais um músico de rua tentando ganhar alguns trocados. O violão do Maestro Antônio estava em estado deplorável. Cordas gastas, madeira descascada, uma rachadura na lateral que ele havia colado com fita crepe. Mesmo assim, o som que saía dali era puro, limpo, cheio de uma técnica que poucos conseguem desenvolver em toda uma vida. Mas Leonardo não prestou atenção na qualidade da música. Ele só viu um homem maltrapilho com um instrumento destruído. Olha só isso. Leonardo falou alto o suficiente para chamar a atenção de quem estava por perto. Cara fazendo serenata para o vento com esse violão de papelão. Algumas pessoas começaram a se aproximar, curiosas com o movimento. Leonardo adorava ser o centro das atenções, e aquela situação era perfeita para ele. Pegou o celular e começou a gravar, já pensando na quantidade de curtidas que ia receber, postando aquela situação nas redes sociais. Maestro Antônio parou de tocar e olhou para Leonardo com aqueles olhos cansados de quem já viu muito sofrimento na vida. Não havia raiva no olhar dele, apenas uma tristeza profunda misturada com uma dignidade que nenhuma circunstância conseguia tirar. Boa tarde, jovem, Antônio disse com voz calma. Posso ajudar em alguma coisa? Leonardo soltou uma gargalhada que ecoou pela praça inteira. Ajudar? Cara, você que precisa de ajuda. Olha só esse violão, parece que foi atropelado por um caminhão. A multidão que se formava começou a rir também. Era cruel, mas as pessoas gostam de se sentir superiores a alguém, mesmo que por alguns minutos. Leonardo percebeu que estava virando show e decidiu intensificar o drama. Sabe o que é? Ele continuou, balançando as chaves do Tesla na mão. Vou fazer uma proposta para você. Uma proposta que vai mudar sua vida. Antônio não respondeu. Apenas continuou olhando para Leonardo com aquela expressão serena que deixava o rapaz ainda mais irritado. Toca uma música clássica para mim, Leonardo disse, apontando para o violão. Música de verdade, não essas bobagens que você estava fazendo aí. Se conseguir tocar uma peça clássica de verdade, te dou meu carro. A multidão reagiu com espanto. Um Tesla valendo mais de R$500 mil? Aquilo era loucura. Algumas pessoas começaram a gravar também, percebendo que estavam presenciando algo que podia viralizar. Você está falando sério? Uma mulher gritou da plateia. Falando sério, Leonardo confirmou todo orgulhoso. Mas tem que ser uma música clássica mesmo. Nada de violãozinho de boteco. Antônio ficou alguns segundos em silêncio, observando o rapaz que estava tentando humilhá-lo publicamente. Então, algo mudou em seus olhos. Uma determinação que há muito tempo não aparecia por ali. Posso aceitar sua proposta, Antônio disse. E a voz dele soou diferente. Mais firme, mais segura. Aceitar? Leonardo riu mais alto ainda. Cara, você nem sabe o que é música clássica. Aposto que nem sabe ler partitura. Posso aceitar, Antônio repetiu. Mas com uma condição. Que condição? O dinheiro que eu ganhar com isso não é para mim. Leonardo franziu a testa. Não estava esperando por essa. Como assim? Não é para você? É para quem realmente precisa. Antônio respondeu simplesmente, sem dar mais explicações. A resposta pegou Leonardo desprevenido. Ele estava esperando súplicas, agradecimentos, talvez até um pouco de humilhação a mais. Mas não aquilo. Não aquela dignidade estranha que o homem demonstrava mesmo numa situação tão constrangedora. Tanto faz para onde vai o dinheiro, Leonardo disse, tentando recuperar o controle da situação. Primeiro você precisa conseguir tocar, e eu vou escolher a música.
Pode escolher, Antônio concordou. Leonardo pensou por alguns segundos. Queria escolher algo impossível, algo que garantisse o fracasso do músico de rua, algo que ia render boas gargalhadas e muitas visualizações no vídeo. Astúrias, de Isaac Albéniz. Ele disse com um sorriso maldoso. Conhece? A plateia fez silêncio total. Mesmo quem não entendia de música clássica, percebia pelo tom de Leonardo que ele havia escolhido algo difícil de propósito. Algumas pessoas começaram a sentir pena de Antônio, mas Antônio não demonstrou qualquer preocupação. Apenas assentiu com a cabeça e pegou o violão no colo. Suas mãos, que pareciam calejadas pelo trabalho, posicionaram-se nas cordas com uma familiaridade que chamou a atenção de quem prestava atenção nos detalhes. Última chance de desistir, Leonardo provocou, ainda gravando tudo. Astúrias não é musiquinha de roda de violão. Antônio fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, havia lágrimas ali, mas não eram lágrimas de medo ou vergonha. Eram lágrimas de quem estava prestes a revisitar algo muito profundo e doloroso. Essa música, ele disse baixinho, eu costumava tocar para pessoas muito especiais. E então, sem mais delongas, Antônio começou a tocar. As primeiras notas explodiram no ar com uma perfeição técnica que fez todo mundo na praça congelar instantaneamente. Não era possível. Não podia ser verdade. Aquele homem simples, com aquele violão destruído, estava executando uma das peças mais difíceis do repertório clássico como se tivesse nascido para isso. Leonardo sentiu o celular tremer na mão. A música que saía daquele violão era de outro mundo. Cada nota estava no lugar certo, cada acorde ressoava com uma emoção que cortava a alma de quem ouvia. A técnica era impecável, mas havia algo mais. Havia alma naquela música. Havia história. Havia dor transformada em beleza. A multidão que há poucos minutos ria e zombava, agora estava completamente hipnotizada. Algumas pessoas começaram a chorar sem entender por quê. A música do maestro Antônio não estava apenas chegando aos ouvidos delas. Estava chegando direto ao coração, mexendo com sentimentos que elas nem sabiam que tinham. Leonardo parou de gravar. Na verdade, parou de fazer qualquer coisa. Estava paralisado, vendo sua tentativa de humilhação se transformar na experiência musical mais intensa que já havia presenciado. Aquele não era um músico de rua qualquer. Aquele era alguém com um dom verdadeiro, alguém que entendia a música de um jeito que ele jamais ia conseguir entender. Antônio continuou tocando, perdido em suas próprias memórias, revivendo momentos que a música trazia de volta. Seus dedos dançavam pelas cordas com uma precisão cirúrgica, mas havia ternura em cada movimento. Era como se ele estivesse conversando com alguém através daquela música, mandando mensagens para pessoas que não podiam mais ouvir. Quando a última nota soou, o silêncio que tomou conta da praça era absoluto. Ninguém se mexia, ninguém falava. Era como se todos precisassem de alguns segundos para processar o que acabaram de ouvir. Então, lentamente começaram os aplausos. Primeiro uma pessoa, depois duas, depois toda a praça explodiu numa ovação que parecia não ter fim. Gente que nem gostava de música clássica estava aplaudindo de pé, emocionada com aquilo que acabara de presenciar. Leonardo olhou para as chaves do Tesla na sua mão e percebeu que havia perdido a aposta. Mais que isso, havia perdido completamente o controle da situação. Aquilo que deveria ser uma humilhação pública havia se transformado em algo muito maior, algo que ele não conseguia entender direito. Mas o que mais o perturbava não era ter perdido o carro. Era a pergunta que martelava na cabeça dele. Quem era aquele homem realmente? E para quem ele estava mandando aquela música tão cheia de amor e saudade? Os aplausos ainda ecoavam pela praça central quando Leonardo se aproximou de Maestro Antônio com as chaves do Tesla na mão. O rapaz estava completamente desconcertado, ainda processando o que acabara de acontecer. A humilhação que ele planejara havia se transformado na performance musical mais impressionante que já presenciara. Você ganhou, Leonardo disse, estendendo as chaves com a mão trêmula. Não acredito que estou fazendo isso, mas uma aposta é uma aposta. A multidão se aproximou em círculo, todos querendo ver o momento histórico em que um músico de rua ganharia um Tesla de R$500 mil. Celulares continuavam gravando, captando cada segundo daquela situação surreal que já estava viralizando nas redes sociais.
Mas Antônio fez algo que ninguém esperava. Ele olhou para as chaves, depois para Leonardo e balançou a cabeça lentamente. Não posso aceitar, ele disse com voz calma, colocando o violão de volta no estojo destruído. Como assim não pode aceitar? Leonardo perguntou, completamente confuso. Você ganhou a aposta. O carro é seu. Não preciso de um carro, Antônio respondeu, levantando do banquinho de madeira. Obrigado pela oferta, mas não é isso que vai resolver meus problemas. A plateia ficou em choque total. Quem na vida recusaria um Tesla 0 km? Aquilo não fazia sentido nenhum. Leonardo ficou parado ali com as chaves na mão, sem saber o que fazer. Mas então o que você quer? Uma mulher gritou da multidão. Todo mundo tem um preço. Antônio olhou para a mulher com aqueles olhos cheios de experiência e dor. Não quero nada para mim, ele disse simplesmente. Tudo que ganho aqui não é meu mesmo. Como assim não é seu? Leonardo insistiu, cada vez mais intrigado. Você trabalha, você ganha o dinheiro, é seu por direito. Antônio pegou a caixa onde guardava as moedas que recebia durante o dia. Tinha ali algumas notas amassadas e várias moedas que mal davam para comprar uma refeição. Este dinheiro, ele disse balançando a caixa, vai todo para um lugar muito especial. Que lugar? Várias pessoas perguntaram ao mesmo tempo. Antônio respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma ferida que nunca cicatrizava direito. Orfanato Esperança, na zona leste da cidade. É lá que mora a razão pela qual eu toco. O silêncio que desceu sobre a praça foi pesado como chumbo. Ninguém esperava por essa revelação. Leonardo sentiu algo estranho no peito, uma sensação que ele não conseguia identificar direito. Orfanato? Ele repetiu baixinho. 30 crianças que não têm mais ninguém no mundo, Antônio continuou. E pela primeira vez sua voz tremeu um pouco. Meninos e meninas que foram abandonados quando ainda eram pequenos, desde bebês até adolescentes de 15 anos. Uma senhora na multidão começou a chorar. E você ajuda elas? Eu sustento elas, Antônio corrigiu. Sozinho, há mais de 10 anos. A informação explodiu como uma bomba no meio da praça. Leonardo sentiu as pernas fraquejarem. Aquele homem que ele havia tentado humilhar publicamente era responsável por 30 crianças órfãs. Como assim sustenta? Leonardo perguntou com a voz rouca. Todo dia eu acordo antes do sol nascer. Antônio começou a explicar, guardando cuidadosamente o violão. Venho para cá, monto meu ponto e fico tocando até a noite. 12 horas direto, às vezes mais. 12 horas tocando na rua? Uma jovem perguntou incrédula. Todo o dinheiro que consigo vai para comida, material escolar, remédios quando alguma criança fica doente. O orfanato recebe uma ajuda mínima do governo, mas não é suficiente nem para as necessidades básicas. Leonardo estava se sentindo cada vez menor. E você faz isso há 10 anos? 10 anos, 4 meses e 16 dias. Antônio respondeu com precisão. Desde o dia que conheci aquelas crianças e entendi que elas precisavam de alguém que se importasse de verdade. A emoção na voz de Antônio estava contagiando toda a plateia. Pessoas que não se conheciam começaram a trocar olhares emocionados, percebendo que estavam presenciando algo muito maior que uma simples aposta. Mas por que você? Leonardo insistiu. Por que se sacrificar por crianças que nem são suas? Antônio olhou diretamente nos olhos de Leonardo e o rapaz sentiu como se sua alma estivesse sendo examinada. Porque elas são minhas, jovem. Talvez não tenham nascido de mim, mas são meus filhos do coração. Cada uma delas. Meu Deus, uma mulher sussurrou. Esse homem é um santo. Não sou santo coisa nenhuma. Antônio balançou a cabeça. Sou apenas alguém que entendeu que a vida só tem sentido quando a gente vive para algo maior que nós mesmos. Leonardo estava passando por uma transformação interna que ele nem conseguia compreender. Toda a arrogância, toda a prepotência que trouxera para aquela praça estava se dissolvendo diante da nobreza silenciosa daquele homem. E como você consegue sustentar 30 crianças só com o dinheiro que ganha tocando na rua? Ele perguntou. Não é fácil, Antônio admitiu. Tem dias que não junto nem 10 reais. Tem dias que volto para casa de mãos vazias e fico pensando como vou explicar para as crianças que não vai ter jantar. A confissão partiu o coração de todo mundo que estava ouvindo.
Leonardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Mas elas nunca ficam sem comer. Antônio continuou. Sempre dou um jeito. Peço emprestado, faço faxina em algum lugar, qualquer coisa. Mas minhas crianças nunca dormem com fome. E elas sabem disso? Leonardo perguntou com a voz embargada. Sabem que eu trabalho para elas. Não sabem o quanto eu me sacrifico. Não quero que elas carreguem esse peso. Quero que sejam crianças felizes, que sonhem com o futuro, que acreditem que o mundo pode ser bom. Uma jovem mãe que estava na plateia se aproximou e colocou todo o dinheiro que tinha na bolsa na caixa de Antônio. Para as crianças, ela disse chorando. Imediatamente outras pessoas começaram a fazer a mesma coisa. Em questão de minutos, a caixa de Antônio estava transbordando de notas e moedas. Gente que nunca se importou com causas sociais estava se tocando profundamente com aquela história. Leonardo olhou para tudo aquilo e sentiu uma vergonha profunda tomando conta dele. Antônio, ele disse com voz quebrada, eu peço perdão. Perdão por quê? Por ter tentado humilhar você. Por ter julgado você pela aparência. Por ter sido cruel com alguém que é 1000 vezes melhor que eu. Antônio colocou a mão no ombro de Leonardo. Jovem, você não sabia da história. As pessoas fazem julgamentos errados quando não conhecem toda a verdade. Mas isso não justifica minha crueldade. Leonardo insistiu. Você é um herói. E eu sou apenas um menino mimado que não sabe o que é luta de verdade. Ninguém nasce sabendo. O importante é aprender. Antônio respondeu com aquela paciência infinita que só pessoas especiais possuem. Leonardo olhou para o Tesla, depois para Antônio, depois para toda aquela multidão que havia se transformado numa corrente de solidariedade. Antônio, eu quero conhecer essas crianças. Quero conhecer o orfanato. Quero entender como posso ajudar de verdade. Antônio sorriu pela primeira vez, desde que chegara na praça. Elas vão ficar muito felizes em conhecer você. Mas só se você vier com o coração aberto para aprender, não para se sentir superior. Prometo, Leonardo disse, e pela primeira vez na vida, estava fazendo uma promessa de verdade. Prometo que vou aprender a ser uma pessoa melhor. A multidão aplaudiu mais uma vez, mas agora não era pelos aplausos pela música. Era pelos aplausos pela transformação que todos estavam testemunhando. Era a prova de que às vezes basta conhecer a história de alguém para nossa vida mudar completamente. E enquanto Antônio guardava cuidadosamente todo o dinheiro que recebeu naquele dia, Leonardo entendeu que havia ganhado algo muito mais valioso que qualquer carro. Havia ganhado a chance de se tornar uma pessoa de verdade. Leonardo seguiu Antônio pela cidade numa espécie de transe, ainda processando tudo o que havia descoberto na praça. O Tesla vermelho estava estacionado atrás deles, mas agora parecia insignificante perto da história que acabara de ouvir. Enquanto caminhavam pelas ruas que ficavam cada vez mais simples, Leonardo sentia que estava entrando num mundo completamente diferente do seu. O orfanato Esperança ficava numa região que Leonardo nunca havia pisado na vida. Ruas de terra batida, casas simples, gente trabalhadora voltando para casa depois de um dia inteiro de batalha. Quando chegaram na frente do prédio, Leonardo teve que segurar o choque que sentiu. A construção estava visivelmente maltratada. Paredes com pintura descascada, janelas com vidros rachados remendados com fita adesiva, um portão de ferro enferrujado que rangia quando Antônio o abriu. Não era exatamente o que Leonardo imaginava quando pensava em orfanato. É aqui, Antônio disse simplesmente, empurrando o portão. Bem-vindo à minha casa. Antes mesmo de entrarem completamente, uma avalanche de crianças apareceu correndo do pátio interno. Meninos e meninas de todas as idades gritando "Tio Antônio!", com uma alegria que contrastava brutalmente com a precariedade do lugar. Leonardo ficou parado observando aquela cena que parecia saída de um filme. "Tio Antônio! Tio Antônio!", uma garotinha de uns 6 anos gritou, correndo para se jogar nos braços dele. "Você demorou hoje?" "Desculpa, Clarinha", Antônio disse, pegando a menina no colo com todo cuidado. "Tive que resolver umas coisas importantes na praça." Leonardo olhou para Clarinha e sentiu o coração apertar. A roupa dela estava limpa, mas visivelmente remendada em vários lugares. Os sapatinhos estavam gastos, com a sola já separando da parte de cima. Mesmo assim, ela sorria com uma felicidade genuína que ele nunca havia visto em crianças ricas.
Quem é esse moço, tio Antônio? Perguntou um garoto de uns 13 anos que se aproximou curioso. Era magro demais para a idade, mas tinha nos olhos uma inteligência que chamava atenção. Este é Leonardo, Antônio respondeu. Leonardo, este é Pedrinho, nosso futuro engenheiro. Engenheiro? Leonardo perguntou. É, Pedrinho respondeu animado. Quando eu crescer, vou construir casas bonitas para todo mundo morar. O tio Antônio disse que eu posso ser qualquer coisa que eu quiser. A conversa foi interrompida por uma tosse forte vinda do pátio. Leonardo virou e viu uma menina de uns 7 anos sentada num banco, tossindo de um jeito que o deixou preocupado. Essa é Maria Clara, Antônio disse baixinho. Ela está com uma tosse persistente há algumas semanas. Leonardo se aproximou da menina, que o olhou com aqueles olhos grandes e brilhantes. Oi, ela disse com voz rouca. Você é amigo do tio Antônio? Estou tentando ser, Leonardo respondeu sentando ao lado dela. Você não deveria estar vendo um médico por causa dessa tosse? Maria Clara olhou para Antônio com uma expressão que partiu o coração de Leonardo. Era uma criança tentando ser forte para não preocupar o adulto que cuidava dela. O tio Antônio disse que vai melhorar logo, ela respondeu. Ele sempre cuida da gente. Leonardo percebeu a tensão que passou pelo rosto de Antônio. Havia algo ali que não estava sendo dito. Algo que estava deixando o homem claramente angustiado. Crianças! Antônio falou para o grupo que havia se formado ao redor deles. Vão brincar um pouco que eu preciso mostrar umas coisas para o Leonardo, tá bom? Tá bom, tio Antônio. Eles responderam em coro, correndo de volta para o pátio. Leonardo seguiu Antônio para dentro do orfanato e teve outro choque. O lugar estava limpo, mas a precariedade era evidente em cada canto. Móveis velhos remendados com criatividade, paredes com infiltração que deixavam manchas de umidade, janelas que não fechavam direito. Antônio, Leonardo disse tentando processar tudo o que estava vendo. Como você consegue manter esse lugar funcionando? Com muito sacrifício, Antônio respondeu honestamente. E muita criatividade. Eles entraram numa sala que servia como escritório. Antônio abriu uma gaveta e tirou de lá uma pasta cheia de papéis. Leonardo viu que eram contas, boletos, cartas oficiais. Posso te mostrar a realidade, Antônio disse, espalhando os papéis sobre uma mesa velha. Para você entender exatamente com o que eu trabalho. Leonardo olhou os números e ficou horrorizado. O orfanato recebia uma verba mínima do governo que mal cobria a metade dos gastos básicos. Comida, material de limpeza, material escolar, manutenção do prédio, tudo isso custava muito mais do que entrava. Como você cobre essa diferença? Leonardo perguntou. Com o que consigo tocando na rua, Antônio respondeu. Em média consigo R$ 15 por dia. Nos dias bons, 20. Nos dias ruins, 5. Leonardo fez os cálculos rapidamente na cabeça. R$ 15 para 30 crianças? Isso é 50 centavos por criança por dia. Isso mesmo, Antônio confirmou. Por isso às vezes eu fico 12, 13 horas tocando, porque sei que cada real a menos significa uma refeição a menos para elas. E você? Como você come? Antônio hesitou antes de responder. Eu como quando sobra. A resposta atingiu Leonardo como um soco no estômago. Como assim quando sobra? Primeiro as crianças, sempre. Se sobrar comida, eu como. Se não sobrar, eu aguento. Leonardo sentiu lágrimas queimando os olhos. Antônio, isso é desumano. Você está se matando para cuidar delas. Não estou me matando. Estou vivendo com propósito. Antônio corrigiu com uma serenidade que deixou Leonardo ainda mais emocionado. Nesse momento, Pedrinho apareceu na porta da sala. Tio Antônio, a dona Carmen está aqui. Disse que precisa falar com o senhor urgente. Leonardo viu a expressão de Antônio mudar completamente. O homem ficou pálido, como se já soubesse que a conversa não seria boa. Quem é dona Carmen? Leonardo perguntou. Assistente social do governo. Antônio respondeu com voz tensa. Responsável pela fiscalização do orfanato. Eles foram até a sala principal, onde uma mulher de meia idade estava esperando com uma pasta na mão e uma expressão séria no rosto. Senhor Antônio, ela disse formalmente. Preciso comunicar uma decisão oficial. Pode falar, Antônio respondeu tentando manter a calma. O orfanato tem 15 dias para quitar todas as pendências financeiras ou será fechado definitivamente.
As palavras caíram como uma bomba no meio da sala. Leonardo sentiu o chão abrir debaixo dos pés. Antônio ficou imóvel, como se tivesse levado um tiro. 15 dias? Antônio repetiu com voz quebrada. As contas de água, luz e gás estão atrasadas há 3 meses. O valor total da dívida é de R$ 8.000. Se não for quitado em 15 dias, as crianças serão redistribuídas para outros abrigos. Leonardo olhou para Antônio e viu um homem se desmoronando por dentro. R$ 8.000. Para ele, isso era o que gastava numa noite de balada. Para Antônio, era mais de um ano inteiro tocando na rua. E se isso acontecer? Leonardo perguntou. O que acontece com as crianças? Elas serão separadas, Dona Carmen respondeu. Enviadas para diferentes instituições conforme a disponibilidade. Provavelmente nunca mais se verão. Antônio se sentou numa cadeira e colocou o rosto entre as mãos. Leonardo nunca havia visto tamanha devastação numa pessoa. As crianças sabem disso? Antônio perguntou com voz sufocada. Ainda não. Achei melhor comunicar primeiro ao responsável, Dona Carmen disse, guardando os papéis. Mas elas vão ter que ser informadas nos próximos dias. Quando Dona Carmen saiu, o silêncio que ficou na sala era desesperador. Antônio estava visivelmente destroçado e Leonardo sentia que precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. R$ 8.000, Antônio murmurou. Como vou conseguir R$ 8.000 em 15 dias? Leonardo olhou para aquele homem que havia dedicado mais de 10 anos da vida para cuidar de crianças abandonadas e sentiu algo se quebrar no seu peito. Naquele momento, ele entendeu que não estava ali por acaso. Estava ali porque tinha o poder de mudar aquela história. Antônio, ele disse colocando a mão no ombro do homem. Você não vai conseguir R$ 8.000 em 15 dias. Você vai conseguir muito mais que isso. Como? Antônio olhou para ele sem entender. Porque agora você não está sozinho, Leonardo respondeu. E pela primeira vez na vida sabia exatamente o que precisava fazer. Essas crianças não vão ser separadas. Eu prometo. E enquanto Antônio o olhava com uma mistura de esperança e desespero, Leonardo entendeu que havia encontrado sua verdadeira missão na vida. Leonardo não conseguiu dormir naquela noite. As palavras que havia dito para Antônio ecoavam na sua cabeça. Essas crianças não vão ser separadas. Eu prometo. Era a primeira promessa real que fazia na vida, e o peso dela estava esmagando seu peito. Na manhã seguinte, chegou ao orfanato antes mesmo do sol nascer completamente. Queria entender melhor como funcionava aquele lugar. Como Antônio conseguia fazer milagres com tão pouco. O que encontrou lá o deixou ainda mais chocado. Antônio estava na cozinha preparando o café da manhã para as 30 crianças. Mas não era qualquer café da manhã. Leonardo viu que ele estava dividindo 2 pães em fatias minúsculas, tentando fazer com que rendesse para todo mundo. Bom dia, Leonardo disse baixinho, para não acordar as crianças que ainda dormiam. Antônio se virou, surpreso. Leonardo, o que faz aqui tão cedo? Vim ver como posso ajudar. Leonardo respondeu, observando a mesa da cozinha. É só isso que tem para o café da manhã? 2 pães e meio litro de leite, Antônio confirmou sem vergonha. Ontem rendeu menos que o esperado na praça, mas vai dar para todo mundo. Leonardo assistiu Antônio cortar aqueles 2 pães em 30 fatias. Cada pedacinho era ridiculamente pequeno, mal um pão de açúcar para cada criança. Mesmo assim, Antônio separou tudo com o cuidado de quem estava distribuindo um banquete. E você? Leonardo perguntou. Vai comer o quê? Eu tomo só o café, Antônio disse colocando água para esquentar. Adulto aguenta bem sem comer de manhã. Desde quando você não faz uma refeição completa? Antônio parou o que estava fazendo e pensou por alguns segundos. Não lembro. Faz tempo. A resposta partiu o coração de Leonardo. Ele tirou o celular do bolso e discou para seu motorista particular. Roberto, precisa trazer uma coisa urgente aqui no orfanato. Pão, leite, frutas, o que tiver na padaria mais próxima. Tudo o que conseguir carregar. Leonardo, não precisa, Antônio protestou. Precisa sim, Leonardo cortou. Essas crianças vão tomar um café da manhã de verdade hoje. Enquanto esperavam a chegada das compras, Leonardo acompanhou Antônio pelo orfanato. O que viu nas próximas 2 horas mudou sua percepção sobre tudo na vida. Primeiro foi Maria Clara tossindo durante a madrugada. Antônio passou a noite inteira ao lado da cama dela.
colocando paninhos úmidos na testa da menina para baixar a febre. Ela precisa de médico urgente, Leonardo sussurrou. Eu sei, Antônio respondeu, ajeitando o cobertor fino em volta da menina. Mas a consulta particular custa R$ 200. É quase 15 dias de trabalho. E o posto de saúde público? A fila de espera para especialista é de 3 meses. Ela não pode esperar 3 meses. Leonardo observou Antônio cuidando daquela criança como se fosse sua própria filha e sentiu uma admiração que nunca havia sentido por ninguém. Depois foi a vez de presenciar Pedrinho tentando estudar com um caderno que estava tão velho que mal dava para escrever nas páginas amareladas. Tio Antônio, o menino disse, a professora pediu para comprar um livro novo de matemática, mas eu falei que o nosso aqui ainda serve. Leonardo olhou para o livro que Pedrinho estava usando. Era uma edição de 15 anos atrás, com páginas soltas e exercícios rabiscados por dezenas de outras crianças. Qual é o valor do livro? Leonardo perguntou. R$ 60, Pedrinho respondeu. Mas o tio Antônio disse que com o livro velho eu aprendo a mesma coisa. Antônio desviou o olhar, claramente constrangido. Leonardo percebeu que aquela era mais uma das incontáveis situações em que o homem dizia que não tinha problema para não angustiar as crianças. Mas foi na hora do almoço que Leonardo presenciou a cena que quase o fez desabar. Clarinha, a menina de 6 anos, apareceu na cozinha com uma latinha de moedas na mão. Tio Antônio, ela disse com aquela vozinha doce. Juntei minhas moedas para ajudar com a comida. Leonardo olhou para a latinha. Tinha ali talvez R$ 2 em moedas de 5 e 10 centavos. Dinheiro que a menina havia guardado com sacrifício de criança. Antônio se ajoelhou na altura dela, com lágrimas nos olhos. Clarinha, meu amor, você não precisa dar seu dinheirinho para a comida. Mas eu quero ajudar, ela insistiu. A senhora Carmen falou umas coisas ontem que eu não entendi direito, mas vi que você ficou triste. Se o dinheiro ajuda, pode pegar. Leonardo teve que sair da cozinha. Não conseguiu aguentar ver aquela cena sem desabar completamente. Uma criança de 6 anos oferecendo suas economias para salvar o único lar que conhecia. Quando se recompôs e voltou, encontrou Antônio explicando para Clarinha que ela devia guardar o dinheiro para comprar algo especial para ela mesma. Antônio, Leonardo disse quando ficaram sozinhos, preciso saber uma coisa. Como você consegue? Como você agenta ver essas crianças passando necessidade e não surta? Antônio se sentou numa cadeira velha da cozinha. Porque elas me salvaram tanto quanto eu as salvei. Como assim? Leonardo, eu nem sempre fui músico de rua. Há muito tempo, eu tinha uma vida completamente diferente. Era a primeira vez que Antônio falava sobre seu passado, e Leonardo percebeu que estava prestes a ouvir algo importante. Eu era professor de música no Conservatório Santa Cecília. Tinha uma carreira promissora, casa própria, carro, todos os confortos que uma pessoa pode querer. O que aconteceu? Antônio olhou pela janela como se estivesse revivendo memórias dolorosas. Tomei uma decisão que destruiu minha vida social. Defendi uma aluna que estava sendo prejudicada por ser pobre. Contestei o sistema elitista da instituição. E aí? Fui demitido. Minha família, que sempre foi tradicional e conservadora, me cortou relações. Perdi tudo. Casa, carro, amigos, posição social. Leonardo estava absorvendo cada palavra. E como chegou até aqui? Estava perdido, sem rumo, quando conheci este orfanato. Vim aqui uma vez para fazer uma apresentação musical voluntária. Quando vi aquelas crianças, vi meu propósito. Seu propósito? Entendi que minha música não era para impressionar elite em conservatórios. Era para trazer esperança para quem mais precisava. Leonardo ficou em silêncio, processando a história. E você não se arrepende de ter perdido tudo? Antônio olhou ao redor da cozinha simples, ouviu as risadas das crianças brincando no pátio e sorriu. Leonardo, eu não perdi tudo. Eu ganhei tudo. Ganhei uma família de verdade. Nesse momento, Maria Clara apareceu na porta da cozinha, ainda tossindo, mas tentando sorrir. Tio Antônio, ela disse com voz rouca, posso fazer um pedido? Claro, meu amor. Se eu ficar boa logo, você me ensina a tocar violão? Antônio se ajoelhou e abraçou a menina com todo cuidado. Eu ensino sim, princesa. Vou ensinar a música mais bonita do mundo para você. Leonardo observou aquela cena e entendeu que estava presenciando o amor mais puro que existe.
Um amor que não espera nada em troca, que se doa completamente, que transforma vidas apenas por existir. Maria Clara, Leonardo disse, se aproximando dos dois. Que tal se a gente levasse você no médico hoje mesmo? Hoje? Ela perguntou surpresa. Hoje? E depois? Que tal se comprássemos um violãozinho pequenininho só para você? Os olhos da menina brilharam de uma forma que Leonardo nunca esqueceria. De verdade? De verdade. Antônio olhou para Leonardo com uma gratidão que não cabia em palavras. Naquele momento, os dois homens entenderam que haviam formado uma parceria que ia muito além de salvar um orfanato. Estavam salvando uns aos outros. Leonardo, Antônio disse, você tem certeza do que está fazendo? Tenho, Leonardo respondeu, olhando para Maria Clara. Pela primeira vez na vida, tenho certeza absoluta de alguma coisa. E enquanto planejavam como salvar o orfanato em 15 dias, as crianças brincavam no pátio, sem saber que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Leonardo acordou no dia seguinte com uma determinação que nunca havia sentido na vida. Tinha 12 dias para salvar o orfanato e não ia poupar recursos. Chegou ao local com uma pasta cheia de papéis e uma proposta que achava que resolveria todos os problemas de uma vez. Antônio, ele disse, encontrando o homem preparando o almoço das crianças. Precisamos conversar urgente. Claro, Leonardo. Aconteceu alguma coisa? Leonardo abriu a pasta e espalhou vários documentos sobre a mesa da cozinha. Fiz uns cálculos ontem à noite. R$8.000 para salvar o orfanato é só o começo. Este lugar precisa de muito mais. Antônio olhou os papéis sem entender direito. Havia orçamentos de reforma, planilhas de custos, projetos de expansão. O que é tudo isso? Antônio perguntou. Um projeto completo de reestruturação, Leonardo disse animado. Reforma total do prédio, novos móveis, equipamentos de cozinha profissionais, biblioteca, sala de informática. Calculei tudo. E quanto custaria isso tudo? R$200.000. Mas não é problema. Posso transferir esse dinheiro ainda hoje. Leonardo esperava ver alegria no rosto de Antônio, mas o que viu foi preocupação. Leonardo, é muito generoso da sua parte, mas o quê? Não é suficiente? Posso aumentar para 300, 400 mil, quanto for necessário. Antônio se sentou numa cadeira e suspirou. Leonardo, você não entendeu ainda. Não entendi o quê? Estou oferecendo uma solução completa para todos os problemas. Você está oferecendo dinheiro. Antônio corrigiu suavemente. Mas alguns problemas não se resolvem só com dinheiro. Leonardo ficou confuso. Como assim? Nesse momento, Pedrinho entrou na cozinha com um caderno na mão. Tio Antônio? O menino disse. Terminei o dever de matemática. Pode dar uma olhada? Antônio pegou o caderno e começou a revisar os exercícios com Pedrinho. Leonardo observou a cena e percebeu algo que nunca havia notado antes. Não era só uma revisão de lição de casa. Era um momento de carinho, atenção, cuidado individual. Muito bem, Pedrinho, Antônio disse, abraçando o menino. Está cada vez melhor em matemática. É porque o senhor ensina bem. Pedrinho sorriu. Tio Antônio, posso perguntar uma coisa? Claro. O que vai acontecer com a gente se o orfanato fechar? A pergunta pegou tanto Antônio quanto Leonardo de surpresa. Pedrinho sabia de algo. Por que está perguntando isso? Antônio disse, tentando manter a calma. Ontem à noite escutei vocês conversando, e as outras crianças também estão desconfiadas. A Clarinha perguntou se vai ter que ir embora. Leonardo viu Antônio se desesperar por dentro. O homem havia passado dias tentando esconder a situação das crianças, mas elas eram mais espertas do que ele imaginava. Pedrinho, Antônio se ajoelhou na altura do menino. Você sabe que o tio Antônio faria qualquer coisa para manter vocês todos juntos, né? Sei, Pedrinho respondeu, mas havia medo nos olhos dele. Mas a senhora Carmen falou de redistribuição. Eu sei o que significa. Leonardo sentiu o peito apertar. Aquele menino de 13 anos estava carregando um medo que nenhuma criança deveria carregar. Pedrinho, Leonardo se aproximou. Posso te fazer uma promessa? Que promessa? Vocês não vão ser separados. Eu vou resolver isso. Como? Era uma pergunta simples, mas que atingiu Leonardo como um soco. Como exatamente ele ia resolver? Jogando dinheiro no problema? Eu tenho recursos. Leonardo gaguejou. Posso pagar o que for necessário.
Pedrinho olhou para ele com aquela sabedoria precoce que crianças abandonadas desenvolvem. Senhor Leonardo, dinheiro resolve o orfanato. Mas quem vai cuidar da gente como o tio Antônio cuida? A pergunta calou Leonardo. Ele havia pensado em tudo, menos no mais importante. O que você quer dizer? O tio Antônio não é só quem paga as coisas, Pedrinho explicou. Ele é quem fica acordado quando a gente tem pesadelo. É quem ensina a gente a ler. É quem abraça a gente quando tá triste. Dinheiro compra isso? Leonardo olhou para Antônio e percebeu que o homem estava emocionado ouvindo aquelas palavras. Não, Leonardo admitiu. Dinheiro não compra isso. Nesse momento, o celular de Leonardo tocou. Era seu pai. Leonardo, onde você está? A voz de Gustavo Bittencourt soou irritada pelo telefone. Há 2 dias você sumiu sem dar satisfação. Estou resolvendo umas questões importantes, pai. Questões importantes? Que questões? Venha para casa imediatamente. Temos que conversar. Leonardo olhou para Antônio e Pedrinho. Pai, não posso agora. Estou ocupado com... Com o quê? Com esse projeto ridículo de ajudar favelados? A palavra ecoou pelo celular alto o suficiente para Antônio e Pedrinho ouvirem. Leonardo ficou vermelho de vergonha. Pai, não fale assim. Venha para casa, Leonardo. Agora. Gustavo desligou o telefone. O silêncio que ficou na cozinha era constrangedor. Senhor Leonardo, Pedrinho disse baixinho. Seu pai não gosta de gente pobre? Pedrinho, não é isso. Leonardo tentou explicar. É sim. O menino cortou. Eu conheço esse tipo de gente. O senhor é diferente, mas sua família... Leonardo se sentiu menor que uma formiga. Pedrinho, eu peço desculpas pelo meu pai. Não precisa pedir desculpa, Antônio interveio. Leonardo, acho melhor você ir resolver isso. Família é importante. A família importante está aqui, Leonardo respondeu, surpreendendo a si mesmo. Vocês são minha família agora. Mas ele sabia que precisava enfrentar o pai. Principalmente porque havia percebido algo estranho na ligação. Como Gustavo sabia do orfanato? 1 hora depois, Leonardo estava no escritório do pai, no último andar de um prédio comercial no centro da cidade. Gustavo Bittencourt era um homem de 50 anos, bem-sucedido, que havia construído um império imobiliário do zero. Senta aí, Gustavo disse, apontando para uma cadeira. Precisa entender uma coisa. Pai, se é para falar mal do Antônio e das crianças, não é para falar mal de ninguém. É para abrir seus olhos para a realidade. Gustavo abriu uma gaveta e tirou de lá uma pasta. Reconhece isso? Leonardo olhou e viu documentos do Orfanato Esperança. Plantas do terreno, escrituras, contratos. O que é isso? Leonardo perguntou, mas já estava começando a entender. O terreno onde fica esse orfanato, Gustavo disse, pertence à nossa construtora há 3 anos. Leonardo sentiu o mundo girar. Como assim? Compramos aquele lote para construir um condomínio residencial. O projeto já foi aprovado. As obras começam em 2 meses. E o orfanato? O orfanato está em terreno que não é mais dele. O contrato de comodato venceu no ano passado. Leonardo estava processando a informação com dificuldade. Pai, você está dizendo que... Estou dizendo que esse orfanato vai sair dali independentemente de conseguir quitar as dívidas ou não. Porque o terreno é nosso. A revelação atingiu Leonardo como um raio. Você sabia que eu estava ajudando eles? Claro que sabia. Mandei investigar quando você começou a agir de forma estranha. E não falou nada? Queria ver até onde você ia com essa fase filantrópica. Leonardo se levantou da cadeira indignado. Fase filantrópica? Pai, são 30 crianças que vão ficar na rua. São 30 crianças que vão ser realocadas para outros abrigos. É assim que funciona. E o Antônio, o homem que dedicou 10 anos da vida para cuidar delas, vai ter que encontrar outro hobby. A frieza com que Gustavo falava sobre aquelas vidas fez Leonardo sentir nojo do próprio pai. Pai, cancelar esse projeto. Não vou deixar você destruir aquela família. Família. Gustavo riu. Leonardo, aquilo não é família. É assistencialismo mal planejado. É a família mais verdadeira que já conheci na minha vida. Gustavo se levantou e ficou cara a cara com o filho. Leonardo, você tem 2 opções. Esquecer essa loucura e voltar a se comportar como herdeiro da família Bittencourt ou ser cortado da herança. Como assim?
Se você escolher esses marginais ao invés da sua própria família, não verá mais um centavo da nossa fortuna. Leonardo olhou para o pai e percebeu que não o reconhecia mais. Ou talvez nunca tivesse conhecido quem ele realmente era. Pai, quanto vale esse terreno? 2 milhões. Por quê? E quanto a construtora vai lucrar com o condomínio? Uns 15 milhões. Mas isso não vem ao caso. Leonardo tirou o celular do bolso e começou a discar. O que está fazendo? Gustavo perguntou. Estou ligando para o meu advogado. Leonardo respondeu. Quero saber se posso antecipar minha herança. Leonardo, não seja louco. Não sou louco, pai. Pela primeira vez na vida, estou lúcido. E naquele momento, Leonardo entendeu que tinha uma escolha a fazer. Uma escolha que definiria quem ele realmente era. Leonardo saiu do escritório do pai com uma decisão tomada que mudaria sua vida para sempre. No elevador, descendo os 20 andares, ele ligou para seu advogado pessoal. Doutor Martins, preciso que faça algo urgente para mim. Leonardo disse assim que o homem atendeu. Quero transferir toda a minha herança antecipada para uma conta que vou te passar. Leonardo, você tem certeza? Estamos falando de 15 milhões de reais. Tenho certeza absoluta. Também quero que procure uma forma de comprar um terreno específico da construtora Bittencourt. Quando chegou ao orfanato, 2 horas depois, Leonardo encontrou uma cena que partiu seu coração. As 30 crianças estavam reunidas no pátio, sentadas em círculo, enquanto Antônio tentava explicar a situação de forma suave. Crianças, Antônio dizia com voz embargada. Às vezes na vida acontecem mudanças que a gente não espera. Tio Antônio, Clarinha interrompeu com aquela vozinha doce. A gente vai ter que sair daqui? Leonardo parou na entrada, escondido atrás da porta, observando aquela conversa que estava destroçando seu coração. É possível, Antônio admitiu, tentando ser honesto sem causar pânico. Mas quero que vocês saibam que aconteça o que acontecer, vocês sempre serão minha família. E se a gente for para lugares diferentes? Pedrinho perguntou. Como vamos continuar sendo família? A pergunta ficou no ar como uma pedra pesada. Antônio não tinha resposta para aquilo. Família não é lugar, Maria Clara disse, ainda com voz rouca da tosse. Família é amor. O tio Antônio vai continuar amando a gente mesmo se estivermos longe. Leonardo não aguentou mais. Entrou no pátio com os olhos vermelhos de lágrimas contidas. Crianças, ele disse, fazendo todo mundo se virar. Posso conversar com vocês? Claro, senhor Leonardo. Várias vozes responderam ao mesmo tempo. Leonardo se sentou no chão, no meio do círculo, igual a uma das crianças. Primeiro quero que parem de me chamar de senhor. Meu nome é Leonardo. Tá bom, Leonardo? Clarinha disse sorrindo. Segundo, quero que vocês saibam uma coisa muito importante. Leonardo respirou fundo. Vocês não vão sair daqui. Este orfanato não vai fechar. Vocês vão continuar juntos. Para sempre. O silêncio que se seguiu foi total. Até Antônio ficou em choque. Como? Pedrinho perguntou. Porque eu comprei o terreno onde vocês moram. Agora este lugar é de vocês, oficialmente. A informação explodiu como uma bomba no meio do pátio. As crianças começaram a gritar de alegria, se abraçando, pulando. Antônio ficou parado, tentando processar o que havia ouvido. Leonardo, ele disse com voz trêmula. Você fez o quê? Usei minha herança inteira para comprar este terreno do meu pai. Agora vocês têm segurança jurídica total. Ninguém pode tirar vocês daqui nunca mais. Sua herança inteira? Antônio repetiu incrédulo. 15 milhões de reais, Leonardo confirmou. Cada centavo que eu tinha direito. Mas Leonardo, você enlouqueceu? E seu futuro? E sua família? Leonardo olhou ao redor, para aquelas 30 crianças que o observavam com amor e gratidão, e sorriu. Antônio, meu futuro está aqui. Minha família está aqui. Clarinha correu e se jogou nos braços de Leonardo. Leonardo, isso quer dizer que você vai morar com a gente? Se vocês me aceitarem como parte da família, ele respondeu abraçando a menina. Aceitamos. Todas as crianças gritaram em coro, mas a alegria foi interrompida pelo telefone de Leonardo tocando. Era seu pai, e Leonardo sabia que a conversa não seria agradável. Leonardo, a voz de Gustavo estava furiosa. Você perdeu completamente o juízo? Pelo contrário, pai. Pela primeira vez na vida encontrei meu juízo. 15 milhões de reais.
Você jogou 15 milhões de reais fora com essa loucura. Não joguei fora. Investi no que realmente importa. Leonardo, você está cortado da família. Não quero mais ver sua cara. Não é mais meu filho. A frase que deveria doer, não doeu. Leonardo olhou para as crianças ao seu redor e percebeu que havia ganhado uma família muito maior. Pai, respeito sua decisão, mas também espero que respeite a minha. Gustavo desligou o telefone na cara do filho. Leonardo guardou o celular e sorriu para as crianças. E agora? Pedrinho perguntou. O que vamos fazer? Agora, Leonardo disse. Vamos mostrar para o mundo inteiro a história de vocês. Como? Maria Clara perguntou. Leonardo pegou o celular novamente e abriu a câmera para gravar um vídeo. Vamos contar para todo mundo como um grupo de crianças especiais me ensinou o que é amor de verdade. Nas próximas 2 horas, Leonardo gravou o vídeo mais emocionante da sua vida. Mostrou cada criança, contou a história de Antônio, explicou como sua vida havia mudado completamente. No final, fez um apelo. Se esta história tocou vocês como tocou a mim, compartilhem. Mostrem para o mundo que existem heróis anônimos como o Antônio, que dedicam a vida inteira para cuidar de quem mais precisa. Postou o vídeo nas redes sociais com o título: Como 30 crianças mudaram minha vida e me fizeram trocar 15 milhões por uma família de verdade. O resultado foi instantâneo. Em 2 horas, o vídeo tinha 100 mil visualizações. Em 4 horas, 500 mil. Em 6 horas, já passava de 1 milhão. Os comentários eram emocionantes. Estou chorando há 1 hora assistindo isso. Este homem é um exemplo para todos nós. Onde posso doar para ajudar estas crianças? Antônio é um santo na terra. A repercussão foi tanta que a história chegou aos principais jornais do país. Repórteres começaram a ligar querendo entrevistar Leonardo e Antônio. Emissoras de TV pediram autorização para fazer reportagens. Mas o mais incrível foi o que começou a acontecer na porta do orfanato. Pessoas apareceram trazendo doações: comida, roupas, brinquedos, material escolar. Uma fila de voluntários se formou, oferecendo ajuda. Leonardo, Antônio disse, vendo todo aquele movimento. O que foi que você fez? Mostrei para o mundo a beleza que vocês já tinham. Leonardo respondeu. Só precisavam de alguém para contar a história de vocês direito. No final do dia, uma surpresa especial chegou ao orfanato. Um ônibus parou na frente do portão e desceu dele uma equipe médica completa. Procuramos Maria Clara, disse uma doutora sorridente. Viemos examinar a tosse dela. Como souberam? Leonardo perguntou. Pelo seu vídeo. Sou pediatra e fiquei emocionada com a história. Trouxe uma equipe voluntária para examinar todas as crianças. Maria Clara foi examinada e recebeu o diagnóstico. Uma infecção respiratória simples, facilmente tratável com antibióticos. Em 1 semana, estaria curada. Tio Antônio, ela disse depois do exame. Agora posso aprender a tocar violão? Pode, princesa. E o Leonardo vai te ajudar a escolher um violãozinho bem bonito. Mas a maior surpresa do dia ainda estava por vir. Às 8 da noite, um carro de luxo parou na frente do orfanato. Dele desceu Gustavo Bittencourt. Leonardo ficou tenso. Pai, o que faz aqui? Gustavo olhou ao redor, vendo toda a movimentação de voluntários, as doações, as crianças brincando felizes. Vim ver com meus próprios olhos o que você fez, Gustavo disse com voz diferente. E qual sua conclusão? Gustavo ficou alguns minutos observando em silêncio. Viu Antônio ajudando uma criança com o dever de casa. Viu Leonardo brincando de bola com os meninos. Viu Clarinha ensinando uma música para as meninas menores. Leonardo, ele disse finalmente, eu estava errado. Como assim? Passei o dia inteiro recebendo ligações de clientes, de amigos, de jornalistas, todo mundo falando da sua história, do que você fez. E aí? E aí que percebi que em 50 anos de vida nunca fiz nada que tocasse o coração de uma pessoa sequer. Você com 25 anos já tocou o coração de milhões. Leonardo ficou surpreso com a sinceridade do pai. Pai, você quer conhecer as crianças? Gustavo assentiu. Leonardo o apresentou para cada uma das 30 crianças. Gustavo conversou com elas, ouviu suas histórias, viu seus sonhos. Quando chegou a vez de conhecer Antônio, Gustavo estendeu a mão. Senhor Antônio, meu nome é Gustavo.
Venho pedir perdão. Perdão por quê? Por quase destruir a família mais bonita que já conheci. Antônio apertou a mão de Gustavo com um sorriso. Não precisa pedir perdão. O importante é que agora entendeu. Entendi, Gustavo confirmou. E quero ajudar. Como? Gustavo se virou para Leonardo. Filho, sua herança volta para sua conta amanhã. E mais, a construtora vai financiar a reforma completa deste orfanato. Gratuitamente. Leonardo abraçou o pai pela primeira vez em anos. Pai, obrigado. Não, Leonardo. Obrigado você. Por me ensinar que sucesso de verdade não se mede em dinheiro. Naquela noite, pela primeira vez em 10 anos, Antônio dormiu tranquilo, sabendo que suas crianças estavam seguras para sempre. E Leonardo descobriu que a verdadeira riqueza não estava na conta bancária que herdara. Estava naqueles 30 abraços que recebia todos os dias. Um ano se passou desde aquele dia que mudou tudo na Praça Central. O Orfanato Esperança havia se transformado no projeto social mais admirado do país. Mas muito mais que isso, havia se tornado um símbolo de que o amor pode transformar qualquer realidade. Leonardo acordou naquela manhã de aniversário como fazia todos os dias há um ano, no quarto simples que escolhera para si no orfanato. Não era mais o jovem arrogante que ostentava riqueza. Era um homem realizado que havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. Leonardo, Leonardo! A voz de Clarinha ecoou pelo corredor. Ela estava correndo, animada, carregando algo nas mãos. O que foi, princesa? Leonardo perguntou saindo do quarto. Olha o que chegou para você, ela disse, entregando uma carta oficial. Leonardo pegou o envelope e viu que era da Universidade Federal. Seu coração acelerou. Há 6 meses havia se inscrito para o curso de pedagogia, decidindo que queria estudar oficialmente para cuidar melhor das crianças. Posso abrir junto com você? Clarinha pediu, pulando de ansiedade. Claro que pode. Leonardo abriu a carta com as mãos trêmulas. Leu uma vez, depois 2, depois sorriu de uma forma que fez Clarinha pular de alegria. Passei! Ele gritou. Passei na universidade. Que legal! Clarinha o abraçou. Agora você vai ser professor igual o tio Antônio. A notícia se espalhou rapidamente pelo orfanato. Em minutos, todas as 30 crianças estavam comemorando no pátio. Antônio apareceu da sala de música com lágrimas nos olhos. Estou muito orgulhoso de você, ele disse, abraçando Leonardo. Antônio, nada disso seria possível sem seu exemplo. Leonardo respondeu. Você me ensinou que educar com amor é a profissão mais nobre do mundo. O orfanato havia mudado completamente. A reforma financiada pela construtora Bittencourt havia criado um lugar digno de qualquer criança. Salas de aula modernas, biblioteca completa, sala de informática, quadra esportiva e a joia da coroa. Um auditório onde Antônio dava aulas de música para todas as crianças. Mas não eram apenas as instalações que haviam mudado. As crianças estavam florescendo de formas que ninguém imaginava possível. Pedrinho, agora com 13 anos, havia se tornado o melhor aluno de matemática da escola municipal. Universidades já demonstravam interesse em acompanhar seu desenvolvimento acadêmico. Leonardo, ele disse se aproximando. Posso te contar um segredo? Claro, Pedrinho. Decidi que não quero mais ser engenheiro só para construir casas. Quero ser engenheiro para construir escolas e orfanatos. Para crianças como a gente. Leonardo sentiu o peito se apertar de emoção. Pedrinho, isso é lindo. É que aprendi com vocês que a gente tem que usar nossos talentos para ajudar outros. Maria Clara apareceu correndo, completamente curada da tosse que a incomodava. Nos braços, carregava o violãozinho que Leonardo havia comprado para ela. Leonardo, tio Antônio, ela gritou animada. Consegui tocar a música inteira. Ela se posicionou no meio do pátio e começou a tocar Asa Branca, com uma delicadeza que emocionou todo mundo presente. A menina que um ano atrás tossia constantemente, agora cantava com voz cristalina. Quando terminou, todos aplaudiram de pé. Mas foi o que ela disse em seguida que fez Leonardo chorar. Quando eu crescer, Maria Clara disse guardando o violão, quero ser médica para cuidar de crianças doentes. E quero tocar música para elas ficarem menos tristes. Por que médica? Leonardo perguntou. Porque lembro como era ruim ficar doente e não poder ir ao médico. Não quero que nenhuma criança passe por isso.
Naquele momento, Leonardo percebeu que o orfanato havia se tornado muito mais que um lugar para abrigar crianças. Havia se tornado uma fábrica de futuros líderes, pessoas que levariam o amor e a solidariedade para o mundo inteiro. A tarde trouxe uma surpresa especial. Um ônibus parou na frente do orfanato e dele desceram 50 crianças de outros abrigos da cidade. Era o evento mensal que Antônio havia criado, o Dia da Música Solidária, onde crianças de diferentes orfanatos se reuniam para fazer música juntas. Tio Antônio, uma garotinha visitante, disse: "É verdade que aqui vocês são todos uma família de verdade?" "É verdade", Antônio respondeu. "E hoje vocês também fazem parte desta família." Leonardo observou Antônio conduzindo a orquestra de 80 crianças e viu algo mágico acontecer. Meninos e meninas que nunca se conheceram tocando em perfeita harmonia, unidos pela música e pelo amor. Durante o intervalo, Gustavo Bittencourt chegou para sua visita semanal. O homem havia mudado completamente no último ano. Agora dedicava parte significativa do tempo aos projetos sociais da construtora. "Leonardo", ele disse, puxando o filho para um canto, "tenho uma notícia para te dar." "Que notícia, pai?" "A prefeitura aprovou nosso projeto. Vamos construir mais 5 orfanatos nos mesmos moldes deste. O projeto Esperança será expandido para toda a cidade." Leonardo ficou emocionado. "Pai, isso vai ajudar mais 200 crianças." "E não para por aí. Outras cidades já demonstraram interesse. Pode ser que o modelo de vocês se espalhe pelo país inteiro. Antônio precisa saber disso", Leonardo disse. Quando contaram a notícia para Antônio, o homem ficou em silêncio por alguns minutos, processando a informação. 200 crianças a mais, ele murmurou. 200 crianças que vão ter uma chance. "E você vai supervisionar todo o projeto", Gustavo disse. "Ser o coordenador nacional do projeto Esperança." "Eu?", Antônio perguntou surpreso. "Quem mais? Você é a pessoa que melhor entende como fazer este trabalho." Naquela noite, depois que todas as crianças visitantes voltaram para seus abrigos, o orfanato Esperança voltou à rotina familiar. Era a hora que Leonardo mais amava, o momento em que Antônio contava histórias para as crianças antes de dormir. "Hoje", Antônio disse sentado no meio do círculo, "vou contar a história de um jovem que aprendeu a maior lição da vida." "Que lição?", Clarinha perguntou. "Que a verdadeira riqueza não está no que a gente tem, mas no que a gente dá." Leonardo sorriu, percebendo que Antônio estava contando sua própria história. "Este jovem tinha tudo que o dinheiro pode comprar", Antônio continuou, "mas era vazio por dentro. Até que encontrou uma família que não tinha nada material, mas tinha tudo o que realmente importa." "O que eles tinham?", Pedrinho perguntou. "Amor, amor puro, genuíno, sem interesse." E quando o jovem recebeu este amor, entendeu que havia passado a vida inteira procurando no lugar errado. Maria Clara levantou a mão. "Tio Antônio, e qual foi o final da história?" "O final é que o jovem descobriu que dar amor é muito melhor que receber amor, e que quando você ama de verdade, recebe de volta muito mais do que deu. É uma história bonita", Clarinha disse bocejando. "É uma história verdadeira", Antônio respondeu, olhando diretamente para Leonardo. Depois que todas as crianças foram dormir, Leonardo e Antônio se sentaram no pátio para conversar, como faziam todas as noites. "Antônio", Leonardo disse, "posso te fazer uma pergunta?" "Claro. Você se arrepende de alguma coisa? De ter perdido sua carreira, sua vida anterior, sua família biológica?" Antônio olhou para o céu estrelado e sorriu. "Leonardo, você sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida?" "Qual?" "O dia que cheguei aqui pela primeira vez e vi estas crianças. Porque naquele dia entendi meu verdadeiro propósito." "Que propósito?" "Ensinar que todo mundo merece amor, que toda criança merece uma chance, e que a música pode curar qualquer ferida." Leonardo ficou em silêncio, absorvendo as palavras. "E você?", Antônio perguntou. "Se arrepende de ter trocado 15 milhões por esta vida?" Leonardo olhou ao redor. Viu as janelas iluminadas dos quartos onde 30 crianças dormiam tranquilas. Ouviu o som distante de Maria Clara cantarolando baixinho. Sentiu a paz que nunca havia experimentado na mansão da família. "Antônio", ele respondeu,
Eu não troquei 15 milhões por esta vida. Eu troquei uma vida vazia por 15 milhões de momentos de felicidade. Como assim? Cada sorriso, cada abraço, cada obrigado que recebo aqui vale mais que qualquer dinheiro do mundo. Naquele momento, Clarinha apareceu na porta do dormitório, com o ursinho de pelúcia nas mãos. Leonardo, ela disse com voz sonolenta, posso te fazer uma pergunta? Claro, princesa. Quando você era rico e morava na casa grande, você era feliz? A pergunta da menina de 7 anos atingiu Leonardo no coração. Não, Clarinha. Eu achava que era, mas não era. E agora você é feliz? Leonardo olhou para aquela criança que o amava sem interesse, para Antônio que se tornara como um pai para ele, para o lugar que se tornara seu verdadeiro lar. Agora eu sou completo, ele respondeu. Que bom, Clarinha sorriu, porque a gente te ama muito. Ela voltou correndo para a cama, deixando Leonardo emocionado. Sabe qual é a melhor parte desta história toda? Antônio disse. Qual? É que ela está só começando. Daqui a alguns anos, estas crianças vão estar espalhadas pelo mundo, levando este amor para outras pessoas. E o ciclo vai continuar para sempre. Leonardo sorriu, imaginando Pedrinho construindo escolas para crianças carentes, Maria Clara cuidando de pacientes pequenos, Clarinha espalhando alegria por onde passasse. Antônio, ele disse, obrigado. Por quê? Por me ensinar que a música mais bonita não é aquela que tocamos nos instrumentos, é aquela que tocamos no coração das pessoas. Os dois homens ficaram ali, em silêncio, observando as estrelas e sabendo que haviam criado algo eterno, porque o amor verdadeiro nunca termina. Ele se multiplica, se espalha, transforma vidas e muda o mundo. E tudo começou com um desafio arrogante na praça de uma cidade, onde um jovem prepotente descobriu que a verdadeira riqueza não se mede pelo que você tem, mas pelo que você é capaz de dar. A lição estava completa. Quem ama de verdade nunca perde nada. Apenas ganha uma família eterna.